Olá, tudo bem com você? Meu nome é Tami de Andrade e serei a sua instrutora de oratória neste módulo do Você Orador. Mas antes da gente caminhar para a parte técnica desse treinamento, você vai precisar entender quais são os conceitos por trás do macro da comunicação. Quais são os elementos que estão envolvidos nesse processo? O que você tem que levar em consideração para que a gente construa um processo de consciência nesse momento? Como essa é uma habilidade social, é uma habilidade que você constrói a partir da repetição, a partir do treino, é muito importante estar consciente para poder se policiar. É muito importante entender esses conceitos na sua raiz, para que você consiga colocar em doses menores ou doses maiores no seu dia a dia, para que você vá colhendo os resultados dessa aplicação e vá de fato visualizando mudanças na forma como você se expressa. Vamos lá! Vamos entender primeiro quais são os elementos envolvidos no processo comunicacional. A comunicação humana é algo complexo e quando a gente fala de comunicação, é importantíssimo que você esteja ciente que a comunicação é algo bastante amplo. A comunicação está relacionada no campo das artes, no marketing, na publicidade, no cinema, na música, na moda, e tudo isso comunica de alguma forma. Nós estamos aqui falando especificamente da comunicação interpessoal. E essa comunicação interpessoal, ela pode ser de uma pessoa para uma pessoa no processo da conversação, ou ela pode ser de uma pessoa para muitas pessoas, que é o processo da comunicação em público. Então, você usa as técnicas de oratória tanto na sua comunicação entre pessoas, interpessoal, quanto para uma plateia, para um público, seja ele formal ou informal. E nesse processo comunicacional, nós temos alguns elementos importantes que eu quero mostrar para você por aqui. Vamos dar uma olhadinha. O primeiro e mais importante é o emissor, é o orador. Nós, como oradores, como emissores, a nossa responsabilidade é adequar o nosso código para que a nossa mensagem seja levada sem ruídos para o nosso receptor. Então, quando eu percebo como é o meu público, como é que ele entende quando eu estudo esse público, quando eu adequo a minha linguagem a esse público, eu consigo levar para ele uma mensagem que ele consiga decodificar e no processo de decodificação ele vai gerar uma reação. E essa reação pode ser positiva ou ela pode ser negativa. Quando eu tenho uma mensagem ruidosa ou uma comunicação ruidosa, que é aquela que não foi adequadamente codificada para a forma como esse receptor entende e recebe, eu geralmente vou causar ruídos com a minha comunicação. E são esses problemas que a gente enfrenta no nosso dia a dia. Uma comunicação ruidosa é aquela que é feita de um emissor que não estudou o seu público, de um emissor que não prestou atenção qual a melhor forma que essa linguagem pode ser levada, de um emissor que não caprichou na sua mensagem, na forma como essa mensagem foi construída, só que depois ele tem a expectativa de que esse receptor, de que esse público entendeu. E aí a gente cai naquela velha armadilha. Ah, eu falei, você que não entendeu. Isso aí é uma grande armadilha. E a partir de agora, nós juntos vamos combinar uma coisa aqui. A responsabilidade da comunicação é sempre do emissor, do orador, do comunicador. E, portanto, se você percebe que há um ruído no seu processo comunicacional, é porque você não está cuidando do código. É você que não está adequando a linguagem para esse receptor entender e reagir de forma positiva. Essa reação de forma positiva a gente pode chamar também de persuasão, de eloquência, de convencimento. Tudo que a gente vai conversar ainda ao longo da nossa trilha, ao longo da nossa jornada. Vamos ver na prática um exemplo ilustrativo para você entender como o processo comunicacional depende de todos os elementos. Bom, senhor Ronaldo, essa cefalgia que o senhor está sentindo está relacionada a um agaste psíquico típico da sociedade odierna. Seria interessante o senhor adotar uma dieta mais cetogênica para aliviar os sintomas. Eu vou morrer, doutor. Não, isso é dor de cabeça. Para você entender ao certo a aplicabilidade da oratória, e daqui a pouquinho eu vou te explicar um pouquinho melhor o que é essa ferramenta, a gente vai precisar primeiro entender a diferença entre linguagem, língua e fala. São processos diferentes. A oratória está ligada também à fala, ou seja, eu aplico a oratória usando, claro, a minha comunicação verbal.
Mas a oratória não contempla somente a fala. A oratória está dentro do nosso sistema de linguagem. E aqui vamos entender ao certo o que significa isso. Olha só, a linguagem é um sistema que organiza a nossa comunicação e que elabora os nossos pensamentos. E esse sistema, ele conta com um processo verbal e não verbal de conhecimento coletivo. Conhecimento universal, que permite a nossa comunicação. Então, percebe como a comunicação, a oratória, ela não está ligada somente à fala? O que eu não falo também está comunicando e, portanto, a oratória está dentro do campo da linguagem, porque ela envolve a comunicação não verbal também. Ela envolve o que eu comunico através do silêncio e o que eu comunico através do meu corpo. E a fala? A fala é a execução motora dessa linguagem. A fala é o pensamento elaborado e que é executado pelos órgãos fonoarticulatórios. Envolve a boca, envolve os lábios, envolve palato, que é o céu da boca, que a gente chama popularmente, e os dentes. Esse processo nós utilizamos para transmitir as informações adquiridas e desenvolvidas pela linguagem. E, portanto, se você não possui nenhuma dificuldade cognitiva ou algum tipo de problema que atrapalhe a sua fala, você vai conseguir fazer a execução dessa linguagem através do seu processo de fala, que é um processo bastante complexo. E aqui é muito importante a gente colocar uma observação nesse momento. Nesse tópico específico da nossa aula, nós vamos trabalhar aspectos do dinamismo da sua fala. Agora, a oratória não trata problemas de fala. E aqui eu vou colocar essa observação bastante destacada, porque muita gente procura cursos de oratória entendendo que vai tratar de dificuldades de fala, como a gagueira, por exemplo. E não é o caso. A oratória pode servir como um suporte no processo de desenvolvimento e melhoria da dinâmica da sua fala, mas problemas relacionados à fala precisam ser cuidados e tratados com um especialista. Então, se você está aqui porque identificou que tem alguma dificuldade cognitiva ou alguma dificuldade que você percebe que é mais dominante no seu dia a dia, é importante também buscar ajuda na área da saúde, de um fonoaudiólogo, de um otorrino, que vai te apoiar nesse processo de desenvolvimento da dinâmica da sua fala. Porque só o curso, ele não vai tratar o seu problema, porque nenhum curso trata nada. Você vai aprender a usar essas técnicas e, junto a um tratamento, melhorar o que está te causando dificuldade. Entendendo o que significa a fala, agora a gente precisa saber o que é a língua. Bom, eu estou aqui falando com você na língua portuguesa. Então, a língua é um sistema, é um código coletivo composto por sinais e regras que facilitam as trocas de mensagem entre os interlocutores. Então, a língua é esse código que a gente está entendendo, esse código unificado que nós estamos nos comunicando aqui nesse processo. A nossa língua materna é o sistema que nós usamos no nosso país de origem. Então, se você já fez curso de inglês, de espanhol ou fala até outras línguas, é o mesmíssimo conceito que você vai aprender com a oratória. Quanto mais você pratica, quanto mais você se mantém consciente, quanto mais você consegue melhorar isso no seu dia a dia, mais você vai atingindo a excelência com a forma como se expressa. Entendeu a diferença entre linguagem, fala e língua? E para a gente fechar esse conceito de comunicação humana, é importante também você saber diferenciar um conversador de um verdadeiro orador, que é o que você está buscando aqui com esse curso. Quando você atinge o nível de consciência e você já consegue controlar e fazer gestão de uma forma bacana das técnicas de oratória, você pode usar isso como seu kit de sobrevivência. Então, tem alguns processos, alguns momentos do nosso dia a dia que a gente não vai precisar fazer uso da oratória. A gente não vai precisar se preocupar tanto em estar sendo muito eloquente, muito persuasivo. A gente está mais à vontade, a gente está dentro da nossa caixinha ali do conversador. E aí, é isso que o diferencia do orador, porque o conversador, ele está ali usando o quê? A oralidade, a informalidade, a gíria, a redundância, a prolixidade. Esse momento relax da nossa comunicação, quando a gente está geralmente com as pessoas mais íntimas, em situações onde nós não estamos sendo avaliados, julgados, onde a gente não está se vendendo de algum modo, aí sim,
Aí sim eu posso ficar mais tranquilo e usar somente as características de um conversador, que é a nossa comunicação não pensada, não estruturada, em que eu faço mais no meu piloto automático. Agora, se você entende que o momento é importante, que você precisa convencer mais, que você está sendo avaliado de alguma forma, que você precisa se vender, vender a sua credibilidade, o seu conhecimento para o seu público, aí sim, você vai fazer uso das técnicas de oratória e vai passar a se comunicar como um orador, usando elementos da didática que a gente vai aprender aqui, ainda no nosso curso, com técnicas a respeito do poder da nossa voz e como a gente usa essa ferramenta para transmitir as nossas emoções, a eloquência, que é a junção da organização da palavra, do pensamento, da forma como ela é comunicada. Assertividade direcionada à clareza, à objetividade, à atração, ou seja, usar elementos que te tornem atraente para o seu público. E a credibilidade é uma construção. Quanto mais você se comunica com mais confiança, mais você vai gerando gatilhos de credibilidade, mais você vai se tornando confiante para o seu público, para o seu interlocutor. Então, entender essa diferença é muito importante. Vamos ver aqui nesse exemplo. Eu pedi o relatório pra ele, mas assim, o cara viaja na maionese, velho. Sério, veio tudo zoado, zoadaço. Bom, hoje eu vou conduzir essa reunião. Eu reuni aqui todas as informações para que ninguém saia com dúvidas, já que o nosso projeto é bastante desafiador, né? Então me interrompam se a minha explicação não for clara, por favor, para que todos fiquem na mesma página. Vamos lá? Para nós recapitularmos essa aula e seguirmos para os próximos conceitos, a gente identificou quais são os elementos da comunicação humana, a diferença entre linguagem, língua e fala, e onde está a oratória dentro desses três elementos e a diferenciação entre conversador e orador. Então, eu te espero na próxima aula e se você ficou com alguma dúvida, manda o seu recado pra gente, entra no grupo do Telegram e não deixe nenhuma dúvida ficar, porque a gente já começa na próxima aula com novos conceitos.